deixa o Rílio quieto lá, pô, vamos ficar só a gente aqui. Não, ele queria esse reforço familiar de uma pessoa que estava vindo para acrescentar. Me chamaram por quê? Porque eu sou lourinho de olho azul? Pô, me desculpe, né? Pô, me chamavam porque eles viam que eu tinha alguma coisa para oferecer também. Não é porque então eu acabei, numa dessas, fazendo uma luta lá também, tal, que me arrumaram lá fechada. Isso eu já falei na outra live, então não preciso falar aqui de novo. Esse era o objetivo. Quando o Rickson foi lutar com o Serginho da Penha, entendendo? Agora eu vou falar um pouquinho do Crowley, porque isso aí eu estava dando aula junto com o Rickson lá. Eu ainda era faixa roxa, entendeu? E o Rickson era faixa preta, recém-faixa preta, não era o lutador, não estava ainda formado, não era ainda o campeão, porque o Hollis estava vivo ainda, o campeão da família era o Hollis, e o Hollis ganhava todo mundo, finalizava todo mundo, era o melhor que tinha na família, pegava os 10 faixa preta da época e pegava todo mundo um atrás do outro, ainda ia para a praia nadar e correr depois. Isso aí não adianta contar a história, não, porque eu vi fazer. E pegava geral todo mundo mesmo. Era um cara completo, era um fenômeno. Foi um dos maiores que eu já vi na história do jiu-jitsu. Tá entendendo? Eu tenho orgulho de dizer que foi meu professor. Mas o Rickson ia lutar com o Serginho da Penha, que era uma pessoa maravilhosa, que eu tenho toda admiração. Já dei uns treininhos com ele, quando eu era moleque, tudo ali, né? Às vezes eu ia visitar lá a academia do Oswaldo Alves, eu fazia umas entradas de queda lá, tudo. Mas só que eu era um molecote ainda, entendeu? O Serginho estava começando ali, tudo, tal. A gente brincava lá um pouquinho, tudo, né? Não dava ainda nem para treinar, porque eu era um pré-adolescente, ele já era um homem já, de 20 anos, forte, com 90 quilos. Mas o Serginho, ele foi evoluindo, e teve uma época que ele fazia uma posição, né, de pegar o braço na guarda fechada, que ele começou a surpreender muita gente, inclusive em treinos da academia. Quem entrasse na guarda fechada dele, se não soubesse defender, batia. Tá entendendo? Isso aí que eu estou falando, nunca foi falado no jiu-jitsu. É a primeira vez que estão falando aqui agora. Eu estava lá com o Rickson, eu estou vendo o Rickson passar a guarda, entendendo? Dentro do meu conhecimento, eu via que o Rickson estava. Eu falei assim, pô, o Rickson ele não está 100% consciente do perigo que ele está correndo. E eu morava com o Carlinhos e o Crowley, né? Eu em casa eu falei para o Crowley e para o Carlinhos, falei, gente, a gente vai ter que ir lá para dar uma ajuda para o Rickson nesse sentido. Porque ele é um lutador, ele ainda estava recém-faixa preta, né? Ainda estava ali, ainda se formando, ele ainda estava aceitando o Hollis como campeão, até porque o Hollis, entendeu? Estava num nível ainda, porra, tecnicamente, porra, muito, muito bom na época, e estava ainda fisicamente ainda, porra, com uma capacidade atlética muito boa, entendeu? Então, eu cheguei para o Carlinhos e para o Crowley e falei assim, olha, eu vou falar para o Rickson que quinta-feira nós vamos lá, eu vou marcar o Rickson da gente ir lá. E o Crowley fazia um jogo, o Crowley era mais pesadinho, né? Eu era faixa roxa e o Crowley já era preta, junto do Rickson. E o Crowley fazia um jogo, o Crowley está aí presente, eu deixei para falar isso na presença do Crowley, que se eu estiver mentindo ele me corrige. O Crowley fazia um jogo muito parecido com o do Serginho na época. O Crowley sempre foi muito, muito habilidoso e sempre teve uma guarda fechada muito boa também. E como ele era, pô, tinha as pernas grossas, era um cara mais largo, tá entendendo? Agressivo ali, ele fazia um jogo muito parecido com o que o Serginho estava fazendo, né? Eu falei, Crowley, eu vou marcar, a gente vai lá, que eu quero que você dê um treino com o Rickson, e eu acho que ele precisa entrar na tua guarda fechada para a gente ver como é que ele vai se portar na sua guarda. Entendendo? Isso aí eu estou falando, eu não quero denegrir ninguém. Entendendo? E a gente foi lá, eu falei com o Rickson, não, tá bom, vem aí, terça-feira, 11 horas, vai ter uns alunos aí que não vão chegar, tal, não sei o que lá,
entendeu? Vai ter uma hora vaga, entendeu? Aí eu falei pro Carlinhos e pro Crowley, a gente foi lá na cidade, entendeu? Onde eu estava trabalhando também. Eu levei o Carlinhos e o Crowley e falei, ó, entendeu? Falei pro Carlinhos, pede pro Rickson entrar na guarda do Crowley, que a gente quer ver como é que ele tá defendendo o ataque de braço na guarda fechada. O que aconteceu? O Rickson, pô, não, claro, o Rickson nunca negou fogo, treina com qualquer um também, sempre quis se botar à prova tudo, né? E o Rickson entrou na guarda do Crowley e o Crowley começou, tá bom, vamos lá, começa fechado, o Crowley, pá, o Crowley, pá, o Rickson deu mole, o Crowley foi, esticou o braço dele, pegou uma. O Rickson ficou, pô, que isso? Tava meio displicente. O que eu vi aconteceu. Eu que promovi esse encontro. Aí, de novo. Não, de novo. Bateu de novo. Ah, que isso? Bateu 3 vezes. Não abriu a guarda. Na quarta vez, ele ali começou a ficar bolado, ele começou a se tocar que ele estava displicente para aquela posição. Aí na quarta vez ele abriu e até passou a guarda, tudo, não sei o que lá. Aí ele começou. Então o que acontece? Para você ver a importância da união familiar num confronto desse. Então foi melhor ele perder num treino caseiro. Não foi uma luta. Eles não lutaram para ver quem é melhor. Foi uma luta. Eu já vi o Rickson em outras ocasiões também pegar o Crowley também. Entendendo? Isso aí eu não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém. Né? Até porque o Rickson treinava mais do que o Crowley. E o Crowley tinha potencial. O Crowley tinha potencial para ser um segundo Hollis. Né? Mas o Crowley teve alguns problemas de saúde na época, tudo, né? Teve um problema com, não sei se foi mononucleose, depois o Crowley pode falar sobre isso, tal, problema de glandular, tudo, ele teve umas coisas assim que, né, isso aí tirou um pouco, entendeu? Então acabou que, mas ele era muito habilidoso, né, como lutador, e como todos nós ali, né, toda aquela geração Gracie ali, né, que a gente pô, pensava em jiu-jitsu ali o dia inteiro, e um ajudando o outro, era normal a gente estar sempre treinando, né? O Crowley, porra, a gente morava na casa do meu pai, o terceiro andar era um tatame. A gente botava o colchão em cima do tatame, então a gente já acordava dentro do tatame e dormia a noite inteira dentro do tatame. O tatame era a nossa cama, era a nossa recreação, a nossa brincadeira, a nossa malhação, era o nosso treino, né, Crowley? Lembra disso? Ali em Ipanema? Então, o que acontece? Essa união familiar foi uma coisa maravilhosa. Mas depois, graças a Deus, o Rickson, devido a esse treininho ali, que eu acredito, ele não foi surpreendido nessa luta. Ele foi lá, o Serginho puxou para a fechada, ele foi e já estava prevenido com o jogo que o Crowley fazia igual a ele. Aí ele foi e defendeu a posição. A primeira luta ganhou em 3 minutos e meio do Serginho, né? Eles entraram, foi uma luta no absoluto. E na outra semana eles lutaram no peso, ou foi no peso, depois no absoluto. Aí na outra luta, o filho do Rickson nasceu também, o Rickson parece que estava meio virado no hospital, e o Rickson estava meio sem condicionamento físico, né? Mas mesmo assim, eu admiro a atitude dele, que mesmo ele sem estar mal dormido, ele foi e lutou, e ganhou. O Serginho estava perdendo por pontos e ganhou a luta no final, virou a luta e finalizou. Então, né? Mas, e se não fosse ele ser avisado, né? Então o que acontece? Não. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu da união familiar, entendendo?